Uma coisa todo mundo sabe, Zorro sempre foi um sujeito de duas caras. O que ninguém ou pouca gente imagina é que ele escondeu por todos esses anos uma terceira faceta. Por trás das proezas do herói da ficção está a biografia de um herói de carne e osso. Sim, o Zorro existiu, não era mexicano, mas era irlandês. Não tinha os traços latinos de Antônio Bandeiras, que estrelou a lenda do Zorro, mas pele muito clara, barba e cabelos ruivos. Ele acabaria sendo executado pela Inquisição em 1659. Seu nome de batismo era William Lamport e seu pseudônimo Julien Lombardo. O Zorro da vida real nasceu em 1615 na cidade portuária de Wexford, sudeste da Irlanda. Morreu em 1659 na cidade do México, condenado pela Inquisição. No entanto, protagonizou um roteiro de aventuras que não poderia ter tido outro destino senão Hollywood. Nosso personagem veio ao mundo em um berço de heróis. Desde o século XVI, a agrária Irlanda vivia em pé de guerra contra a poderosa Inglaterra, que queria converter os católicos daquela ilha em protestantismo. O cerco da cidade irlandesa de Kinsale, ocorrido durante o reinado de Elizabeth I, foi o marco da batalha religiosa. Era o ano de 1601 e os rebeldes locais receberiam ajuda da católica Espanha para a resistência. O rei Felipe III mandou para a ilha um contingente de 6.000 homens, armas e munição. O monarca esperava que a luta contra os ingleses na Irlanda desviasse a atenção e as forças da Grã-Bretanha para fora da Holanda, que se encontrava sob o domínio espanhol. O desembarque das tropas cristãs aconteceu no mês de outubro. Parte da frota que transportava munição não chegou ao destino, prejudicando os combatentes. Os reforços não adiantaram e, sitiada pelos ingleses, a cidade acabou se rendendo em 1603, só que o ódio irlandês aos inimigos permaneceu e atravessou gerações. Como muitas outras famílias, os Lamport, donos de muitas terras e católicos fervorosos, estiveram lá em Kinsale para lutar ao lado dos espanhóis. O mais novo integrante do clã dos Lamport, William, já nasceu sob o julgo inglês, 12 anos após a rendição dos irlandeses cristãos. Depois de alfabetizado, o menino deixou a pacata Wexford rumo à capital Dublin para estudar. Passou pelas mais prestigiosas escolas da cidade e aprendeu latim e retórica com os jesuítas. Aos 12 anos de idade, em 1627, desembarcou em Londres com a missão de completar sua educação estudando grego e matemática. Um ano depois, no entanto, o caçula dos Lamport foi condenado à prisão por traição à coroa britânica. O jovem William tinha escrito um panfleto em latim, rebelando-se contra os mandos e desmandos do governo inglês sobre a Irlanda. Depois de uma misteriosa fuga, foi capturado por piratas e passou a viver e a trabalhar com os ladrões dos mares, atacando principalmente navios ingleses. Sua vida na pirataria duraria 2 anos. Em 1629, William, então com 14 anos, envolveu-se com a sua primeira guerra. Durante o Renascimento, a cidade de La Rochelle, no oeste da França, havia começado a encampar os ideais religiosos reformistas a se tornar um importante centro para a igreja protestante francesa e seus membros, os chamados huguenotes. Foi contra eles que o jovem William lutou, combatendo ao lado dos franceses para acabar com o domínio dos protestantes sobre aquela cidade, que era um dos principais pontos da Europa. Quando o rei católico Luís VIII resolveu acabar com a farra herege, La Rochelle foi isolada por trincheiras de 12 km de extensão. William abraçou a causa e a cidade resistiu por apenas 14 meses. Com La Rochelle de joelhos, o rebelde irlandês dedicou-se a outra causa. Alistou-se na Brigada da Irlanda e mudou de lado. Desta vez, lutou contra a França pela Espanha. Terminado o conflito, ele decidiu estudar filosofia em Santiago de Compostela, na Galícia. Depois migrou para o tradicional monastério El Escorial, a 45 km de Madrid, onde mergulhou na teologia. Aos 25 anos, em 1640, depois de percorrer todo o continente europeu, aprender 14 idiomas e encarar várias guerras, William voltou para a Espanha e resolveu que fincaria suas raízes ali mesmo. Mudou seu nome para Julien Lombardo e foi agraciado com uma bolsa para ingressar no Colégio Imperial de Madrid. A essa altura, o errante irlandês já era conhecido pelas suas bravatas e caiu nas graças de Gaspar de Guzmán e Pimentel, o conde-duque de Olivares, um dos homens mais importantes de toda a Espanha, braço direito do rei Filipe IV. Nessa época, Lombardo também já ensaiava os primeiros passos para se tornar El Zorro. Dominava a espada com a mesma habilidade com que arrebatava corações. Sua vítima mais conhecida nessa época foi Ana de Leiva,
Silva, uma nobre da corte espanhola. O caso do irlandês errante com a rica espanhola terminou no exílio de Lombardo na Nova Espanha, atual México. Como a família dela não aceitou o romance e exigiu punição severa para o forasteiro, Gusmão e Pimentel arrumou um jeito de livrar a cara e o pescoço do amigo. Propôs a Lombardo um emprego no outro lado do Atlântico. Ele atuaria como espião a serviço do Conde Duque, entre as tribos indígenas que ainda dominavam o Novo Mundo. Assim que desembarcou na América, o irlandês assumiu seu posto, a sua dupla personalidade. Era, ao mesmo tempo, um pacato professor de latim que namorava a nobre Antônia Túrcio e o frequentador dos proibidos rituais de feitiçaria dos índios. O europeu virou assim um aprendiz de bruxo e, em meio à vida agitada, ainda arrumava tempo para visitar as camas das mais bonitas e cobiçadas damas da Nova Espanha. Só que Lombardo acabou envolvendo-se mais do que devia com os índios. Começou a defender ideais mal vistos pela coroa espanhola, como a reforma agrária e o fim da escravidão. E em pouco tempo tornou-se o líder de um embrionário movimento pela independência do México. 2 anos depois de se instalar na América e abraçar a causa indígena, o irlandês, que havia lutado em defesa da Igreja Católica na Europa, acabou condenado pela Inquisição. Em 1642, aos 27 anos, ele foi preso sob as acusações de trair a coroa espanhola, de planejar um levante popular, de envolver-se com bruxaria e, claro, de heresia. Lombardo amargou 8 anos na cadeia. Na noite de Natal de 1650, no entanto, elaborou uma fuga tão fantástica que espalhou-se o boato de que ele tinha pacto com o diabo. Aos 35 anos, o aventureiro virou então El Zorro, que em espanhol quer dizer raposa, e no sentido figurado homem astuto. O apelido popular serviu como uma luva para o novo Lombardo. Exatamente como um personagem que inspirou mais de 2 séculos depois, ele tornou-se um cavaleiro com um fantasma da noite, vagava pelas cidades fazendo justiça com as próprias mãos. Zorro zombava dos soldados e distribuía folhetos pregando contra a Inquisição. Nos textos que escrevia, denunciava as atrocidades daqueles que se intitulavam Tribunal do Santo Ofício. Mais uma vez, porém, Lombardo caiu do cavalo derrubado pelo seu ponto fraco, as mulheres. Em 1652, ele foi surpreendido na cama da mulher do vice-rei, Dom Lopes Dias de Armendariz. A Inquisição novamente o prendeu e, desta vez, o já lendário Zorro queimaria no fogo que purifica. A execução seria cumprida no dia 10 de novembro de 1659, 7 anos depois da prisão. O dia marcado para o espetáculo público amanheceu chuvoso. No Plaza Major, cidade do México, a multidão acotovelava-se. Os carrascos conduziam Lombardo amarrado, montado no lombo de uma mula. O cortejo seguiu pela rua até chegar ao destino, o convento de San Diego, onde os inquisidores mantinham o queimadeiro. A fogueira já estava acesa, mas El Zorro não poderia ter um fim tão banal. Como se tivesse um filme, ele agarrou as cordas que o penduravam sobre a fogueira e se enforcou. Mais uma vez, El Zorro zombou de seus inimigos e virou mito naquelas bandas. Sua luta não foi em vão. Lombardo entrou para a história do México como precursor da batalha pela proclamação da independência. A coluna de La Independência, na cidade do México, tem um mausoléu para os heróis nacionais. No vestíbulo que dá acesso ao memorial, repousa um busto dedicado à memória do herói irlandês. E aí, gostou dessa história? Comenta aí, deixe seu like e se inscreva no canal.